levante a voz. Vamos conversar com o Dr. Agenor Afonso, neurologista, né, que vem falar sobre o serviço de polissonografia. Explique pra gente, doutor, para quem é importante a polissonografia, por que é importante a polissonografia, o que a polissonografia pode detectar. Bom dia, doutor. Doutor Agenor, que está vindo, só registrando no oferecimento do Hospital INCAR, o mais completo, com tudo em um só lugar, e agora com polissonografia, né? Inclusive exames laboratoriais. Ligue e agende a sua consulta 3311-6652. Eu brinco sempre aqui dizendo que é o exame tranquilo que você faz dormindo, né? Bom dia, Léo, bom dia Tino, bom dia ouvinte da Andaiá. É isso aí. Bom, a polissonografia é mais uma ferramenta, mais um instrumento de investigação diagnóstica e que nós trouxemos com pioneirismo aqui para o Recôncavo. E o INCAR agora abraça esse exame pela estrutura que eles têm, né? Nós começamos lá na Clinos, mas o INCAR entendeu que é um exame muito pertinente à atividade, principalmente à atividade de cardiologia. O INCAR, que é hoje um hospital de especialidades, mas não deixa de ser um hospital também muito voltado para a cardiologia. E a polissonografia é um exame que avalia a maioria dos distúrbios que acontecem à noite, durante o sono. Basta dizer que 33% da população brasileira tem uma condição chamada apneia do sono. Então a maioria tem essa condição e esses 33%, né? Vamos dizer que em cada 10 pessoas, 3 tenham apneia do sono. A apneia do sono que é exatamente uma disfunção neurológica. Sim. Tá? Não é uma condição grave, mas é uma disfunção neurológica em que a pessoa diminui a respiração e para de respirar durante 10 segundos durante o sono, durante uma noite. O sujeito vai dormir, ele não sabe, mas durante 10 segundos ele para de respirar, só que ele faz isso várias vezes à noite, agora, até dezenas de vezes. Eu fico imaginando, se eu parar de respirar durante 10 segundos, eu acordo. Ou a pessoa acorda e não lembra. Pronto, às vezes a pessoa acorda. Só um pouquinho pra cá, doutor, para o pessoal lhe ver aí, pegar o pessoal lhe ver melhor, né? Na nossa live. Mas o senhor explica aí pra gente exatamente essa parada, que quando você fala assim, olhando, rapaz, parou tô sendo de respirar. gravado desse lado, Hein? Dizer que esse lado direito não favorece a minha beleza. Eu sou mais bonito do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo. Eu tô do lado aqui, a visão tá lá, viu? Porque Júlio Iglesias tem, sabia, Tino? Júlio Iglesias tem isso, né? Ele só faz foto do disco dele de um lado, né? Na época que ele tinha um negócio. Do outro lado ele não gostava, não. Diz que ele é mais bonito de um lado só, né? É isso? Eu tô igual o Júlio Iglesias, aprendi com ele isso. Mas o senhor não é. Ainda bem que o senhor que o senhor não é igual a um humorista que a gente conhece, que um lado puxou a mãe e o outro pai. É o outro pai? Não. Da Mastor Pitaco, lembra assim, dele? É assim. Mas então, prossiga. Esse exame, ele avalia distúrbios relacionados ao sono. Então, a pessoa que tem apneia do sono, a apneia do sono a gente descreve mais no indivíduo que tem ronco. E o ronco está mais ligado ao homem, a mulher tem mais insônia. Mas a polissonografia também investiga a insônia. Então, a pessoa que tem ronco, pessoa que ronca muito à noite, as mulheres se queixam muito dos esposos que roncam à noite, o ronco ele é uma doença, precisa ser tratada. E quem tem ronco geralmente tem apneia, ou seja, para de respirar durante 10 segundos várias vezes à noite. Inclusive, às vezes, essa parada respiratória, no final, ela tem aquela puxada, aquele ronco forte, né? Que a pessoa se assusta e puxa aquele ar. Isso. E até desperta. Mas às vezes não desperta. Às vezes rouba o ar todinho do quarto. Chega. Exatamente. Exatamente. Só que essas condições, a apneia do sono, essa parada respiratória breve, durante segundos, mas que acontece diversas vezes durante a noite, ao longo dos anos, Léo, ela leva a doenças cardíacas principalmente. Então o indivíduo que hoje tem apneia do sono, ele pode se tornar um hipertenso, ele pode ter arritmias cardíacas, ele pode ter doença do coração, do músculo cardíaco. Então, hoje é um exame que cada vez mais, principalmente os cardiologistas solicitam na triagem de doença de seus pacientes. Então, nada mais pertinente que hoje o INCAR abraçasse essa ideia nossa de trazer para a região do Recôncavo o exame de polissonografia, né? Então, o indivíduo que tem sonolência excessiva diurna,
O indivíduo que cochila em locais inapropriados durante o dia. Porque às vezes a né? pessoa acorda e diz, rapaz, eu dormi. Aquela sensação de que a noite não depois valeu do a Jornal pena. Nacional, acordei cedo, exato, então antes dormi 8 da noite, mesmo assim tô com aquele sono. Então o que é que acontece? Durante a noite de sono, tem pessoas que dizem assim, eu não dormi nada, não consegui dormir. É impossível você não dormir nada e permanecer vivo uma semana. É incompatível com a vida, vamos dizer dessa forma. O que acontece é que você dorme, mas acorda aquele sono fracionado durante a noite. Então, você tem aqueles flashes que a sua memória recupera de que você estava ali acordado 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. Na verdade, entre esses despertares, esses momentos conscientes, o indivíduo ficou acordado mesmo. Né? Ou ele dormiu mesmo, mas ele também ficou acordado. Então, ele acorda pela manhã com aquela sensação de que a noite não valeu a pena, passa o dia irritado, impaciente, começa a ter esquecimentos, e começa a esquecer pequenos compromissos do dia a dia e começa a ter sono, aquele cochilo no trânsito, vai assistir uma palestra de manhã, de tarde, está cochilando. Então esse indivíduo, ele deverá ter a apneia do sono, ou provavelmente tem a apneia do sono. Sei. Então, no momento dessa manhã de hoje é para divulgar que... Agora, assim, para saber exatamente isso. O exame é exatamente esse, né? O exame da polissonografia, Léo, ele é um exame que avalia multiparâmetros, tá? É um exame multiparamétrico. Sim. Durante o exame a gente avalia o fluxo de oxigenação cerebral do indivíduo. Ele faz um eletroencefalograma da noite toda, porque através do eletroencefalograma nós conseguimos definir as fases do sono do indivíduo. E é obrigatório que para um sono de qualidade, o indivíduo faça determinadas fases do sono. Ele cumpra de 4 a 5 ciclos do sono. Do sono, lembrei quais são. Aí você tem o sono de ondas lentas, né? O sono de movimento rápido dos olhos, né? É chamado a fase 1 do sono, fase 2, fase 3. Fase 3, sei. Cada fase dessa, o cochilo pra gente... fica em qual sono? Aquele sono... É o sono inicial, né? O sono leve. É a primeira fase de 10 do sono. minutos. Existe isso, doutor? Isso. Pessoas, rapaz, eu tirei um cochilo de 10 minutos, já estou bem, ou de 20 minutos. Ajuda bastante. Inclusive, a gente recomenda aquela coisa de tirar um cochilo depois do almoço, aquilo é extremamente saudável. Tá vendo? Tinha gente que dizia que fazia mal. Não. Então aquele cochilo, nem que seja 10 minutos, o ideal é que você consiga, depois do almoço, descansar ali de 20 a 30 minutos. Agora eu tenho uma dúvida, uma coisa curiosa aqui. Que acontece Mas comigo. tem gente que só com 10 minutos já fica bem. Agora, que não dá, desculpe, Sim. é que você durma uma tarde toda, porque isso vai lhe roubar o sono da noite. E vai lhe comprometer. Você começa a inverter o padrão do sono. Tem adolescente que faz muito invertendo esse padrão do sono, você interfere na produção de alguns hormônios que são produzidos numa noite de sono. Esses hormônios são hormônios reparadores, que aumentam a sua imunidade, aumenta a defesa, faz reparo das células, então renova o seu corpo, rejuvenesce o corpo durante a noite, né? Nos prepara. Por isso que o sono é importante, né? Quem não dorme bem vai ter uma vida mais curta, invariavelmente. Então aquele ditado que diz que quem dorme muito vive pouco, não é bem assim, não? Não é bem assim, não. Na verdade... Quem vive pouco eu entendo, o senhor entende o sentido na que o povo quer dizer, né? Que você dorme muito, quando você está acordado você não está vivendo a vida. É em outro sentido, em outro sentido, uma em média, metáfora, né? Em média o brasileiro dorme 7 horas por noite. Muito embora dormir mais do que 9 horas pode significar também patologias, né? Mais do que 9 horas. Então entre 7 e 9 horas é a média do brasileiro. Entre 7 e 9. Então fica ali 8, 7 horas e meia. Mas tem gente que está ouvindo o senhor dizendo, falando agora, que diz, olha, doutor, eu durmo 11 todo dia, mas 4 da manhã eu tô acordado. Se eu dormir mais cedo, 4 da manhã eu tô acordado. É verdade. É comum isso aí? Pode ser daquela pessoa ali? E às vezes a gente diagnostica insônia de uma forma errada. Por exemplo, tem um indivíduo assim, chega trazido pelo filho e diz assim, olha, meu pai 3 horas da manhã já está acordado, começando o dia. Mas que horas ele dorme? Ele se deita às 7. Sim. Você faça as contas, né? 7, 5, 12, até meia-noite ele já dormiu 5 horas, mais 2 horas na madrugada, então... De 7 que dorme 7 da noite, acordou 2h30 da manhã, já repôs 7 horas de sono. Então ele não tem insônia. Ele antecipa o horário de dormir para mais cedo, mas ele perfaz ali uma média de 7 horas de sono. Olha, o pessoal está perguntando aqui, se abrir espaço para perguntar sobre sono, que acho que esses 33%, se brincar, é mais do que isso. Do pessoal que tem. O senhor falou o problema que tem o que? A apneia, né? Agora, problema de sono. Aí é mais. Aí é muito mais. Agora, eu só mandar um abraço aqui. A insônia é cada vez mais frequente no nosso meio, né?
por várias situações, E parece que o estresse, celular aumentou ansiedade. mais. A pessoa não tem o que fazer, vai pra luzinha do celular. Essa turma nova agora no WhatsApp, até quem tem filho adolescente sabe, meia-noite, 1h da manhã no WhatsApp, né? Então o adolescente ele é privado de sono, ele dorme pouco, o que é ruim no período de escola de aprendizado, porque existem determinadas fases durante a noite de sono em que a gente sedimenta o aprendizado. Então ficar até muito tarde no WhatsApp, você encurta a sua noite de sono, você faz menos durante a noite, determinadas fases do sono, Sim. onde há a fixação do aprendizado. Então alerta para os pais que estão me ouvindo agora, para os estudantes que ficam até de madrugada. Eu tenho filhos adolescentes. Sim. E que eu luto muito contra isso, para desligar o telefone celular até 10 da noite. Não usar esse WhatsApp até madrugada dentro, porque esse paciente... Até? Madrugada dentro. Então, Sim, 10, 10 e meia da noite, tem já que dá estar uma desligada, desligado o sim, telefone entendi. para se preparar para dormir. E lembrar o pessoal o seguinte, né? Essa é que é a verdade. Muita gente, a inscrição para o Enem é até amanhã. E essa dica que o senhor, como neurologista, pode trazer, pessoal. Porque tem gente que se acaba estudando, mas na hora do sono, na hora da prova, tá com sono. O cérebro vai funcionar bem? Não vai funcionar bem, até mesmo porque o cérebro, ele precisa do sono para sedimentar o aprendizado. Não O cérebro adianta precisa também para aprender para aprender e para executar também. Tudo, digamos, essa conversa que estou tendo aqui com você, para ela ser gravada na nossa memória, ela é gravada numa determinada fase do sono. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos. Então, se nós passarmos uma noite hoje, tivermos um evento e ficarmos até 3, 4 horas da manhã e não dormirmos direito, boa parte dessa nossa conversa a gente vai esquecer. Porque não passamos durante a noite aquela determinada fase do sono onde há fixação de memória, ou seja, onde o aprendizado vai para o nosso HD, falando numa linguagem, né? Que a moçada entende hoje, né? A gente não guarda isso. Se fosse assim, doutor, com os problemas e com as dívidas, um monte de gente ia querer apagar mesmo. Ia querer apagar para deletar. Para deletar. Muito bem, deixa eu... Pular a fase do sono onde guarda a memória para esquecer os problemas. É né, verdade. Ô, Léo, Sim. ainda aqui na nossa live, o ouvinte mandando aqui, Léo, manda um abraço para o doutor Agenor, Thaís e Roberto, né? Manda um abraço aí. Manda um abraço para esses dois aí, queridos. Já um outro ouvinte pergunta ao doutor Agenor por que a gente não se lembra do sonho que teve ontem, por exemplo. Isso não chega isso não é considerado doença, isso é uma característica. Tem sonos mais marcantes que a pessoa irá lembrar. Eu tenho um amigo na maioria das vezes todo mundo sonha. Na verdade é que a gente não lembra. De todos. Né? Nem todo sonho é tão marcante que você faz a fixação durante a noite e que desperta pela manhã lembrando do que sonhou. Tem gente que tem até aqueles sonhos muito vívidos, que vai pra cama até com medo de dormir. De dormir, né? Porque o sonho é tão participativo e tão real, não é? E às vezes no sonho a gente faz coisas incríveis, participa de lutas, de guerras, de aventuras, de momentos angustiantes, e aquilo traz medo, a pessoa tem Tinha um até programa medo na de Globo dormir. chamado Linha Direta antigamente, que às vezes quando eu assistia eu me sonhava lembro. com aquele ladrão procurado pela polícia perto da minha casa. Eu tinha uns 6 anos de idade, mas eu me lembro, você já era um rapaz grande, né, Léo? Me lembro disso. Não, eu acho que o senhor é da época daquela novela Selva de Pedra. Selva de Pedra, Pai Herói. Pai Herói. Pai Herói, exatamente. E Tino era do Irmãos Coragem. Tino da primeira versão. Tarcísio Meira com 23 anos de idade, né? Isso. Tino tinha seus 13, mais ou menos. Olha, o nosso agradecimento aqui, doutor, só reforçando, se o pessoal levar, o pessoal vai empurrando com a barriga. Sabe que tá mal no trabalho, aí toma café o dia todo, tá dormindo mal. Os perigos de quem vai empurrando isso. A mulher já acostumou com o ronco dele e ele acha que tem que ser assim, dirige com sono, né? De quem não faz o exame, para onde pode desencadear isso aí? Pra gente fechar aqui. Não, com certeza. A polissonografia é uma ferramenta que hoje nós temos aqui no Recôncavo. Eu acho que fora de Salvador e Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus é a única cidade do interior da Bahia que tem hoje o exame. Olha, e tem gente na região aí que tinha que ir para Salvador, agora tem aqui em Santo Antônio. E agora tem aqui, nós temos hoje 3 leitos instalados no INCAR, temos expansibilidade para mais leitos, tá? Então, é um exame que investiga todas essas patologias. Então, a pessoa que tem insônia, que tem ronco, que tem a apneia do sono, que são essas paradas respiratórias durante a noite. A esposa percebe mais, porque a apneia é até mais comum em homens, tá certo? Então, 33% dessas pessoas... E antigamente era mais os gordinhos, hoje não, né? Hoje não. Hoje o mesmo indivíduo magro, tá bem claro, ele pode ter a apneia do sono. Então, é importante investigar isso, porque só em ter a apneia do sono é fator de risco isolado para várias condições cardíacas, e eu não falei ainda.
quem tem apneia do sono aumenta a resistência à insulina, ou seja, pode ter tendência a desenvolver diabetes, doenças Olha endocrinológicas e aumento de peso. Então, quem tem apneia do sono, enquanto dorme, pode aumentar o peso, Na mesmo maioria eu que não peço. tenha uma alimentação excessiva durante o dia. Mas o sono pode. Só pra gente fechar aqui, a maioria que vai fazer o exame lá consegue Pois não. dormir tranquilamente ou o pessoal tem dificuldade? Não, na verdade, se reproduz o mesmo ambiente de casa. A pessoa faz num quarto muito parecido com o de casa. E às vezes você dorme bem, se você é um bom dormidor, e às vezes não. Mas de dorme. uma forma ou de outra, a pessoa dorme e o Sem corpo- indução, sem remédio. Sem indução, Isso. sem remédio. Mas se usar remédio, ele pode usar o remédio que ele usa em casa no dia do É o exame. que for o que usa em casa. Imagine como se ele estivesse em casa dormindo, usando os remédios, inclusive os remédios para Tem sono. uns que só dorme se a mulher for ali junto fazendo carinho. Estiver Aí, fazendo carinho, então faz o exame, e esse exame ele vai diagnosticar, é uma ferramenta que vai ajudar a trazer qualidade de vida, né? E no segundo momento a gente vai detalhar mais. Olha, é um assunto que tem a ver com todo mundo. Eu tenho um amigo mesmo que, por exemplo, esse negócio de sonho, ele não lembra com que ele sonhou, mas a mulher lembra porque ouviu ele falando gostosa, alguma coisa, ele explica isso aí. Isso não lembra aí mais é o que foi. sonilóquio, é a o sonho. pessoa que fala dormindo, Dormindo, e é fala que fala demais. dormindo, às vezes passa do Itajaí, ponto. Itajaí, por exemplo, ligou aqui querendo saber qual a diferença, porque o indivíduo sonha colorido e também sonha preto e branco. Tem isso, é? Sim, às vezes tem isso também, mas vai ser motivo de uma conversa mais ampla. Depois aí, em relação, exatamente. O caso do verdade. Itajaí, eu acho que ele assiste muitos vídeos da época da TV preto e branco. Da época, né? Isso. TV É Tupi, verdade que né? ele faz isso aqui no YouTube. A gente Direto, acompanha da aqui época na da TV rádio. Tupi, ele assiste, Ele Chacrinha, assiste, como é Brota Júnior, é. Jota Júnior, esse coisa. Mas, doutor, o nosso agradecimento A gente aqui. agradece, a gente deixa um abraço para a turma do INCAR, pelo empreendedorismo do INCAR, de ter feito essa parceria conosco e ter levado a polissonografia para dentro do INCAR. Pelo que o INCAR agrega, aglomera de exames, de atividade. Então eu acho que nós vamos ter um crescimento importante desse método da polissonografia aqui no Recôncavo, através dessa iniciativa do INCAR. E um abraço a todos os colegas médicos de Santo Antônio de Jesus e uma boa semana para todos. Obrigado pelo convite, até a próxima. Levante a